Essa análise de solo, ela está aqui em duas profundidades. Então, nós temos ali goiaba, que é a cultura principal, né, de 0 a 20, e temos a goiaba de 20 a 40. Lembrando que, no caso de fruteiras perenes, como é o caso da goiaba, nós vamos basear a nossa avaliação para adubação normalmente na profundidade 0 a 20. Mas, mesmo assim, a gente também faz a análise de 20 a 40 para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo com os nutrientes, se os teores desses nutrientes eles estão aumentando em maiores profundidades, e isso pode servir para a gente futuramente fazer um ajuste na nossa adubação. Outra forma que vocês podem fazer, né, podem trabalhar com a média, ou então com o valor menor, tá? Isso vai ser uma decisão suas, como técnicos, para que vocês possam fazer o manejo nutricional junto com o produtor. Bom, nessa análise que nós temos aqui, nós temos a profundidade de 0 a 20, tá? Nós temos 95,8 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, nós temos 114,3 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Esse solo não tem alumínio, o cálcio é 2,8 e o magnésio é 0,6. Então, vejam que esse solo aqui ele já está desequilibrado a relação cálcio e magnésio, que o ideal é 3 de cálcio, né, para 1 de magnésio. Aqui nós temos aqui mais de 4 de cálcio para 1 de magnésio. Então, é interessante na adubação aqui, ou acrescentar, né, o magnésio, para poder aumentar o teor do magnésio no solo, ou então, se houver necessidade, né, de fazer uma correção nesse solo ainda, mesmo depois de implantado, devemos escolher aí um calcário que tenha um teor maior de magnésio, né, comparado com o cálcio, e aí entra principalmente um calcário dolomítico ou um calcário magnesiano, para poder, aí, com o tempo, diminuir essa diferença dessa quantidade de cálcio por magnésio, tá? Com certeza, numa situação como essa, vai haver aí uma maior absorção de cálcio em detrimento de magnésio, e essa planta aí poderá apresentar deficiência de magnésio, tá? Na própria análise nossa aqui, ela tem uma coluna, né, que fala que a relação cálcio-magnésio está marcando aqui 4,6 de cálcio para 1 de magnésio, tá? Então, isso é uma relação muito ruim e seria interessante, nesse caso aqui, corrigir essa relação. A CTC desse solo também está baixa, tá? Está com 5,51. A saturação de base, né, o V%, aquele V1 que a gente utiliza lá quando vai fazer a correção do solo, está 66,92. Lembrando que, para a cultura da goiaba, ela responde bem a essa saturação de base aí acima de 60, tá? E, além do mais, aí você tem que zinco, 39,7 miligramas por decímetro cúbico, tem um boro, e assim por diante. No nosso caso aqui, nós vamos basear a nossa recomendação em cima de fósforo, potássio e nitrogênio. Já na profundidade de 20 a 40, nós temos aqui 56,6 de fósforo, 48,6 de potássio, não tem alumínio, o cálcio 2,1, o magnésio 0,33. Veja que nessa profundidade a relação está pior ainda, nós estamos com a relação aqui de 6,32 de cálcio para 1 de magnésio, a CTC 6,54 e a saturação de base aí a 38,65%. Dá de cara, só de olhar isso aqui, eu já garanto para vocês que esse solo ele não foi corrigido a 40 centímetros de profundidade, tá? Lembra que eu sempre bati na tecla com vocês que para a cultura perene a gente tem que fazer um bom preparo de solo, uma boa correção de solo, corrigindo, né, a necessidade de calcário, né, ou mesmo de gesso, a uma profundidade de 40 centímetros, para você poder ter essa faixa, né, de solo em que a planta pode absorver. Nesse caso aí,
notem que na profundidade de 20 a 40, a saturação de base de 38% demonstra claramente, né, que esse produtor ele não fez uma boa correção do solo, ou seja, ele vai ter que conviver com isso durante todo o ciclo da cultura, porque eu não tenho como levar o calcário a essa profundidade, tá? E trabalhar com gesso é muito perigoso, porque o gesso ele pode levar embora, né, se o produtor errar na dose também, ele pode levar embora aí potássio e outros cátions, tá? Então, nesse caso aqui, o produtor vai ter que conviver, tá, com essa situação aí de um solo mal preparado no momento do plantio. Então, chamando mais uma vez a atenção para vocês não cometerem esse erro e não deixarem, né, o produtor cometer esse erro, tá? O momento ímpar, o momento especial é no preparo de solo no plantio para a gente poder fazer uma ótima correção, porque depois da cultura implantada, né, não há o que fazer, tá bom? Por mais que vocês aí façam uma boa adubação, por mais que vocês façam aí um bom manejo das plantas daninhas, das pragas, essa cultura nessas condições nunca vai expressar o potencial que ela poderia expressar se a correção do solo tivesse sido bem feita, tá bom? Então isso é uma limitação aí para o resto, né, para o resto aí da atividade econômica desse produtor nessa situação, tá? Então, assim, chama atenção para vocês, porque não é brincadeira e muitas vezes o produtor aí acaba cometendo esses erros, tá bom? Bem, para a gente fazer a correção de solo, né, para a gente fazer a adubação, no caso aqui da adubação de produção, são necessárias outras informações, né, além da análise de solo. Então, eu preciso, por exemplo, para saber qual é a variedade que foi plantada, porque dependendo da onde eu vou pegar a recomendação de adubação, ela pode ser específica para alguma variedade, tá? No caso da paluma, que é uma planta muito vigorosa, muito produtiva, normalmente existe uma recomendação específica para a produção da goiaba paluma, tá bem? Outra coisa importante é saber o espaçamento da cultura, porque através do espaçamento da cultura, né, nós vimos nas aulas anteriores que você é capaz de calcular a quantidade de plantas, né, que tem por hectare. E aí, se a recomendação de adubação for em quilos por hectare, você consegue transformar qual adubação que vai ser por planta. Se a recomendação for em gramas por planta, vocês conseguem calcular quantos quilos, né, de adubo serão necessários para adubar uma determinada área, tá? Então, ter a informação do espaçamento da cultura é fundamental para que a gente possa trabalhar aí na recomendação, nos cálculos de adubação e assim por diante, tá bem? A idade do plantio também é importante, tá bom? E principalmente no caso de adubação de produção, qual a produtividade esperada? Vocês vão ver que quando eu mostrar para vocês aqui a tabela de recomendação, vai aparecer uma coluna nova, que não havia na tabela de recomendação para adubação de plantio e que não havia na tabela de recomendação para adubação de crescimento ou formação. Na tabela de adubação de plantio, não tinha nenhuma coluna a mais, tá? Quando nós fomos para a tabela de recomendação para adubação de formação, apareceu uma coluna dizendo qual a idade, né, da planta. Então, quanto mais velha era ela, maior era a sua necessidade de adubo, portanto, maior a recomendação. Nesse caso agora, de uma planta em fase de produção, é importante especificar qual a produtividade esperada, porque quanto maior for a produtividade esperada, maior vai ser a demanda, né, de nutrientes por essa planta, tá bem? Só que não adianta eu dizer o seguinte, a produtividade máxima da cultura da goiaba é 90 toneladas por hectare. Então, eu vou colocar aqui uma adubação para a planta produzir 90 toneladas. Porque se outros fatores não forem atendidos, como manejo fitossanitário, né, manejo do mato, o manejo de poda bem feita, uma época bem feita, a escolha do local do pomar bem feito,
a correção, né, do solo para o plantio bem feita, tá? Tudo isso vai implicar numa maior ou menor produtividade, e não vai ser eu aumentando a adubação que eu vou conseguir resolver esse problema, tá? Então, fique bem claro isso, que ideal seria, eu quero ter 90 toneladas, então eu vou colocar uma adubação de 90 toneladas. Não funciona assim, tá? No nosso caso aqui, é uma produtividade baixa, tá? De 53 toneladas por hectare. Outra informação importante, né, que a gente precisa na recomendação de produção é o tamanho da área, tá? Por quê? Porque quando eu for calcular a quantidade de adubos, né, que o produtor precisa comprar, eu preciso saber o tamanho da área para saber quanto de adubos serão necessários serem adquiridos, né, durante a condução dessa adubação de produção. No nosso caso aqui, é uma área de meio hectare, tá? E outra informação importante, né? Quais são os adubos que estão disponíveis na propriedade do produtor, né? Ou quais são os adubos que estão disponíveis no mercado, né? Onde esse produtor faz a aquisição dos seus adubos. Por exemplo, se o mercado não tem MAP, não adianta eu, como técnico, né? Vocês recomendarem aplicar MAP, porque ele vai ter que buscar esse MAP num local muitas vezes muito distante e que acaba encarecendo aí a adubação dele, acaba também atrapalhando, né, a dinâmica dele, porque ele vai ter outras atividades para fazer, ele vai ter que se ausentar, vai ter que ir para locais mais distantes, tá? Então, é importante que nós, como técnicos, também que nós devemos levar em consideração quais são os adubos disponíveis na região. Tá? Muitas vezes pode não ser aquele adubo que você acha que seria o ideal, mas é o adubo que está disponível, tá bom? Aqui eu já estou também, já para a gente poder sempre estar com coisas novas, tá? Eu já mudei os adubos aqui, tá? Então vejam que aqui a gente vai trabalhar com nitrato de amônio, né? Que a gente não tinha trabalhado ainda. Geralmente nós trabalhamos com sulfato de amônio, com ureia, lembram? Agora vamos trabalhar com nitrato de amônio. Ele tem 33% de N, tá? Vamos trabalhar com fosfato natural, tá bem? Fosfato natural com 6% de P2O5. E aí, no caso de potássio, né, a gente não tem como fugir muito, tá? Ou nós vamos trabalhar com cloreto de potássio, ou vamos trabalhar com sulfato de potássio. Isso foi discussão no último encontro que nós tivemos, tá bem? O sulfato de potássio, tecnicamente, seria o melhor adubo a ser recomendado, tá bom? Mas, infelizmente, né, devido à questão de custo, devido à questão de disponibilidade, é um adubo mais difícil de ser encontrado. Geralmente, culturas que têm um retorno econômico muito grande, né, que aí os produtores trabalham aí com o sulfato de potássio, por exemplo, tá? Então, trabalharemos aqui com cloreto de potássio com 58% de K2O.